Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre fralda noturna. É impressionante o número de pessoas que fala que usa fralda de pano, mas não tem coragem de usar no uso noturno. Bom, se você tem esse pensamento de que não consegue usar no uso noturno, é porque ou tuas fraldas não estão durando o que você imaginaria durante o dia, ou porque você está fazendo transição das fraldas descartáveis e fraldas descartáveis muitas vezes vazam durante a noite, e você está insegura também pensando nisso. Ou então porque você ainda não pegou o jeito da fralda de pano. Porque se você é aquela mãe que tá desde o início, já tá pegando o jeitinho e já tá engrenando, dificilmente você tem medo da noite. Aqui em casa, o Aruan dormia de 12 a 16 horas e claro que às vezes aconteciam vazamentos, mas cada vez que foi passando o tempo foi ficando cada vez mais raro, porque a gente encontra o jeitinho certo. Então o mais importante é encontrar a combinação certa. Primeiro de tudo é escolher a melhor fralda ou capa. Eu gostava de uma fralda que era bem grande, que comportasse bem os absorventes, parece que elas não dão tanto volume. Então eu sempre preferi as maiores. E a melhor, é claro, aquela fralda que sempre segurava mais em casa, era a que eu direcionava também para o uso noturno. O segundo detalhe, e tão importante quanto, é a combinação de absorventes. No começo, uma fralda já dá certo, né? Um absorvente, uma fralda cremer já segura a noite inteira. Depois o bebê vai crescendo, principalmente na época do frio, eles começam a fazer muito xixi. E aí a gente vai perdendo o controle, vai tendo que se recriar, né? Como mãe, em todas as situações da maternidade, quando a gente vê que não tá dando saída, a gente tem que se recriar. E aí a gente começa a buscar outras alternativas. Quando a gente chega ali em 6 camadas, 8 camadas de Melton, moletom ou 2, 3 absorventes de microfibra e sei lá o que, a gente começa a ver muito volume e não o resultado esperado. A gente precisa apelar para flanela, né? A famosa flanela, ela é maravilhosa, também conhecida como cueiro, tá? Então, se você tem um cueiro aí, aquele que enrola o bebê quando sai da maternidade, que deve estar engavetado, você pega ele, dobra do tamanho do absorvente e usa na fralda, tá? Aqui eu peguei uma fraldinha, porque eu não tenho coelho, mas é só dobrar aqui num quadrado e depois dobra em duas partes assim e ele fica um retângulo, tá? Igual ao do absorvente. Então, finge que isso aqui é o coelho, você tem um absorvente de flanela e você combina com um absorvente de Melton, pode ser de 4 camadas ou algum outro absorvente, tá? Faz o teste, vê se dura a noite inteira. É legal primeiro testar com menos, porque tem menos volume. Depois, se necessário, aumenta. Eu fazia o inverso e percebia de manhã que o absorvente nem estava tão encharcado. Acho que às vezes exagerava, tá? Se vê que você está fazendo isso, ou até colocando 2 absorventes e mais a flanela, aí eu te indico ou mudar a fralda que você está usando, que ela não está sendo eficaz, ou então ir para ajustada. A ajustada, ela é tipo infalível. Quando o coelho não funciona, a ajustada vem e resolve. Então ela absorve mais, ela contém melhor, né? Ela envolve o bebê. Então ela faz um trabalho bem completo. Ela é quase uma fralda, tá? A ajustada e o contorno, eles têm a mesma funcionalidade, o mesmo design. O que muda é que a ajustada tem esse elástico ajustando a perninha e o contorno não, tá? E os dois são excelentes. Eu tenho um outro aqui da Ninho da Coruja, ó, essa aqui é por tamanho, ela é uma GG. Ela tem bastante volume porque ela tá com absorvente dentro. Aqui nessa, por exemplo, da Maiaru, ela não tá com absorvente dentro ainda, mas se eu colocar ela vai ficar mais volumosa também. Então é isso. A fralda agora. Aí eu tenho o Prefold da Maiaru que eu, né, é o que eu sempre indico, porque ele tem 10 camadas, é do tamanho do absorvente e ele é excelente. Então, geralmente ele resolve os casos noturnos. E falando de fralda, você pode escolher uma fralda com toque seco,
Diria que nem todas as crianças se importam com isso, tá? Essa questão de sensação de seco. Isso é muito relativo. Tem crianças que sim, tem crianças que não. Apesar de que meu filho não se incomodava, mas quando ele tava com algum vermelhinho, alguma coisa, eu usava pelo menos o liner de Microsoft sobre o absorvente. Aqui eu usava muito a capa, né? Então eu acabava às vezes, quando eu percebia que ele tava com alguma irritação, alguma sensibilidade na pele, eu usava deste modo para proteger a área, deixar mais sequinha e se recuperar mais rápido. Então eu gosto de indicar fraldas de Microsoft por fora. Elas seguram muito tempo, são super eficientes para o uso noturno, principalmente. Claro que você pode usar de dia, mas no uso noturno ela vai cumprir a missão dela. E por último, falar sobre o tamanho da fralda, né? Uma boa fralda para uso noturno é uma fralda grande. Porque geralmente a gente coloca bastante absorvente, ó lá, vou colocar 2 aqui. A gente coloca bastante absorvente, se essa fralda é pequena, ela vai ficar muito esturricada, apertada, o bebê não vai se sentir bem. E quando ela estiver bem encharcada, o bebê vai se mexer, ela vai se espremer inteira e vai acabar vazando também. Então é importante uma fralda grande. Olha, essa é uma fralda Bebê Mami. As fraldas da Bebê Mami são uma modelagem bem grande, principalmente bebês grandes, ela é excelente, tá? Ó, então ela é uma fralda bem grandinha. Aqui eu já coloquei absorvente. E aí, para as importadas, eu vou mostrar ela fechada que vocês vão entender melhor. Tem um design de fralda, a Mom Best, a Happy Flute, aí muitas. Elas têm o desenho normalmente quadrado aqui na frente. Essas são fraldas que comportam, agarram melhor os absorventes em quantidade, assim, né, para uso noturno. Então, eu gosto muito de indicar elas por causa disso. E elas seguram bem e comportam bem e deixam o bebê bem confortável neste momento de mais volume. Ai, eu acho que é isso. Dei todas as dicas. Eu não gostava de trocar meu bebê de noite, então é bem importante a gente encontrar a combinação certa. Se mesmo assim você estiver encontrando pedras no caminho, depois de todas essas dicas, por favor me chame que eu vou tentar ajudar de alguma maneira, né? E iluminar aí o seu caminho com as fraldas de pano, tá bom? É isso. Grande beijo e um ótimo final de semana. Tchau! Aquele papel higiênico que você está fazendo. E